Meninas, primeiro passo para a gente começar o nosso quiet cubo é você definir a cor da estampa que você vai fazer. Aqui eu vou fazer no tecido tricoline, mas se vocês quiserem fazer ele todo no feltro também não tem problema. Dá para você fazer ele todo no tecido, na parte da frente e de trás. Dá para você mesclar tecido na frente, feltro atrás, ou vice-versa, ou faz tudo no feltro, enfim, depende do material que vocês têm. Eu vou utilizar a medida de 17 por 17. Essa medida eu fiz porque eu tinha um gabarito aqui de papelão já nessa medida, mas nada assim muito... Pode ser 15 por 15, você pode fazer no tamanho menor, de, sei lá, 12 por 12, 20 por 20, aí vai depender do tamanho que você deseja. Eu cortei aqui os 6 pedaços de tricoline nessa mesma estampa, você pode também misturar, fazer uma de cada cor, fique à vontade. Para dar uma estruturada, eu coloquei aqui atrás um pedaço de entretela, só que diferente do quitebook de tecido, eu não corto um pedaço maior para fazer a dobra para trás. Por quê? Porque a gente vai passar o viés, então não tem necessidade de fazer essa questão de dobrar o tecido para trás, vir com ferro, vir cá, etc. Como vocês sabem que eu cheguei a mencionar no quitebook de tecido, a entretela que eu tenho aqui, ela é entretela fina, não é entretela grossa, que eu acho que é melhor. Então, como essa cola aqui dessa entretela não é muito boa, se eu passar o ferro aqui, ela não vai fixar. E se eu passar cola, ela pode manchar o meu tecido, nesse caso. Então, eu só alfinetei aqui para ela ficar posicionada. E depois, na hora da gente passar a costura de todas as partes de feltro recortada na posição certinho, isso aqui vai estar ajudando na estruturação. Caso você não tenha entretela e sabe que o tecido é muito mole para trabalhar, é ruim, né? Então você pode de repente colocar aqui atrás até uma camada de feltro. Escolha uma camada de feltro que, dependendo da cor, não vai transpassar aqui para a cor do seu tecido, porque senão vai ficar aparecendo, né? Então, enfim, eu vou usar entretela fina mesmo. E aí vocês escolham certinho as cores para não dar diferença, não dar muito contraste. De repente você tem um tecido amarelo e coloca atrás um feltro preto, um feltro vermelho. Então vai transpassar aqui na frente, pode ser que o resultado final não fique tão bom. A primeira parte do nosso quiet cubo que eu vou fazer é aquele das peças soltas do quebra-cabeça. Então aqui eu cortei aqui na vertical, então vou formar aqui dentro do nosso quadrado a parte do círculo, né? De ponta cabeça, coraçãozinho. Então nós vamos fixar aqui nessas partes do velcro macio, tá bom? Aqui eu fiz no zigue-zague indo e voltando, mas vocês podem fazer tudo na costura reta. Aqui também eu fiz uma costura decorativa na máquina, simples, é parecido com um zigue-zague, mas ele tem umas ondinhas. Caso você não queira, faça um ponto reto também, não tem problema nenhum. A estrela, o círculo eu fiz para recortar, separar na vertical, certo? E aí eu fiz a costura também, porque na hora que eu cortei os feltros, eu vi que tava muito branco, o fundo branco, eu falei, bom, vou ter que dar uma corzinha aqui mais chamativa. Foi onde eu fiz a costura decorativa no mesmo detalhe da figura, né? Essas figuras também são básicas, vocês podem mudar, pode colocar, sei lá, carrinho, avião, navio, pode colocar o rostinho para a criança estar montando. Olha, ideia acabou de surgir. Vocês podem fazer aqueles rostinhos, sabe? Que é o olhinho feliz com a boquinha feliz, que é o olhinho nervoso com a boquinha nervosa, para a criança ir montando o rostinho aqui para dizer como que ela tá naquele dia. Então percebam que é na hora que a gente vai fazer o produto que vai surgindo as ideias. Ó, o coração eu cortei na horizontal, fiz nessa estampa. E agora, o triângulo, eu vou fazer também para recortar na horizontal. Então, o que vocês vão precisar? Esse aqui eu vou deixar de lado. Aí, eu determinei, dentro das minhas figuras... só um detalhe aqui na parte do tecido. O que acontece? O nosso tecido, ele tem 17 por 17. Na hora que nós vamos recortar os moldes, colocar aqui para posicionar, eu não posso colocar nada nas bordas, como vocês já estão acostumados a eu comentar no quitebook. Eu tenho que deixar pelo menos uma margem de 1 centímetro nas laterais, porque nós vamos passar o viés, correto? Não que eu fique com a régua ali 1 centímetro, 1 centímetro, é a margem de um dedo de um lado, um dedo do outro, para vocês terem uma margem aí para não ultrapassar. Aqui no caso, como nós fizemos o recorte
das imagens dentro de um quadrado, não as figuras soltas em si, eu escolhi, peguei um gabarito de 12 por 12, que eu tenho todas essas medidas no gabarito. 12 por 12, recortei os quadrados aqui no feltro branco, ó, 12 por 12. E aí eu já criei o tamanho da minha figura dentro dessa margem dos 12 por 12, para na hora que eu for colocar aqui, a gente tem essa margem de espaço e não vá prejudicar a interação da lateral do nosso cubo, do nosso quiet cubo, tá? Então, essa é a observação que eu ia fazer. Recortei um quadrado de 12 por 12, coloquei aqui, no caso, eu vou fazer o corte aqui no meio, para também ficar na horizontal o meu triângulo. Então, o primeiro passo, a gente vai passar uma cola. Nessa época de frio, até a nossa cola fica preguiçosa, não quer nem trabalhar. Então, eu vou passar um pinguinho de cola aqui. Essa maneira que eu vou mostrar, vocês podem fazer alteração aí do que vem primeiro, do que vem depois. Eu fiz os testes, cada um eu fiz de um jeito, ali do que eu já adiantei. E aí eu vou fazer aqui da forma que eu achei mais fácil. Então, ó, recortei não. Coloquei na posição, deixando um espacinho nas laterais, um espacinho aqui em cima e embaixo, pra ficar certinho. Não era nem pra eu ter passado cola aqui, mas tudo bem. Porque eu quero ver aqui o local que eu vou cortar. Então, eu meio que passei uma régua aqui, determinando o local onde eu defini que eu vou cortar. Essa parte não é nada muito certo. Então, vocês fiquem à vontade na hora de fazer o recorte. Então, recorta aí na horizontal. É bom a gente dobrar assim, porque não precisa ficar recortando, né? Então, mantenha a tesoura bem em pezinho. Não deixa mastigar, ok? Então, ó, agora eu vou passar uma cola aqui para posicionar pelo menos a parte de cima no local certinho, para na hora que eu cortar o nosso quadrado branco, ela não sair do lugar. Vocês podem mudar as cores, tá, meninas? Não precisa seguir as cores que eu tô fazendo aqui, como vocês sabem. Eu sempre falo para vocês utilizarem o material que vocês têm aí em casa. Agora aqui a gente vai dobrar e vai cortar. Ou vocês podem cortar com ele assim também. O importante é manter a tesoura bem em pezinho, tá bom? Bem em pezinho aqui. Vamos já separar essas duas partes. Cuidado para não pegar o feltro. Aqui no meu caso roxo, tem que cortar retinho só o branco. Procurar fazer sem picotar, para ficar retinho, ó, ok? Por isso que a tesoura tem que estar bem retinha. Agora eu venho aqui e passo uma cola, que isso aqui vai me ajudar na hora que eu for para a máquina costurar. Porque a gente tem que cortar primeiro, aí eu vou para a máquina fazer a costura reta em toda essa volta. Usando no tom lilás, embaixo eu vou usar a linha branca, mas se vocês quiserem fazer tudo com a linha invisível também vai facilitar para vocês, para não ficar trocando de toda hora, né, de linha, isso atrasa um pouco. Então, vou pegar aqui um pedaço de feltro maior da mesma cor, mas também vocês podem fazer diferente. Porque como vocês viram aqui, a gente vai costurar escondendo tudo aqui as costuras. E eu deixei um detalhe recortando na tesoura de picote. Quem não tiver, corta na tesoura normal aí, não tem problema. Então aqui a gente não vai passar cola ainda, porque a gente tem que costurar o velcro nessa parte de trás, né? Então aqui eu vou só posicionar para também vir com a tesoura e cortar. Eu não costumo cortar as 3 camadas de uma vez, porque como fica grosso, se eu cortar as 3 camadas de uma vez, corre o risco de sair do lugar ou picotar a tesoura. Por isso que a gente tem que fazer uma por vez, ok? Então, ó, posiciona aqui certinho. Eu venho cortando o quadrado maior, outro pedaço de feltro maior. Procura não deixar aqueles dentinhos, né, que fica. Abre bem a tesoura, vai até o final. E fecha, que aí ela fica sem picotar. E se picotar também é só vocês acertarem, ó. Ficou um dentinho aqui. Isso aqui é detalhe. Agora que eu sei qual é a divisória do meu pedaço de tecido maior atrás, feltro, né? Aqui
eu já posso ir pra máquina, fazer a costura aqui, frente e retrocesso no começo e no final, né? Aqui, no lilás em cima, e aqui, ó, nessas duas partes que eu já sei onde é a divisória, essa parte aqui vai ficar escondida. E essa parte aqui é onde vai entrar a parte do velcro, ok? Dentro, pra ficar assim durinho, eu usei EVA, tá? Então, a gente corta EVA pelo menos 1 centímetro a menos do que os 12, né? 12 por 12, porque tem que ficar menor para não passar a costura em cima. Mas se passar também não vai estragar sua máquina não, porque a EVA é molinho. Então, aqui agora, eu pego um pedaço de velcro. Aqui no caso eu tô usando o tamanho de 6 centímetros. Mas isso aqui não é nada muito... Escolham aí o tamanho que vocês querem usar. Tô usando esse mais largo. Então, sabendo que a minha figura ela vai ser separada assim, eu vou tentar centralizar nesse pedaço maior um velcro aqui e um velcro aqui. No caso do círculo e da estrela, eu recortei, eu colei, na verdade, ele em pezinho o velcro. Mas também o sentido do velcro em si não vai interferir no seu trabalho. Isso aqui é só detalhe para vocês entenderem na hora de posicionar. Se você fizer questão aí de ter a direção certa do velcro. Vou tentar colocar aqui no meio, ó. Percebam que eu não tô colocando... Fica aí, minha filha. Não tô colocando muito rente aqui a borda. Tô deixando um espacinho pequenininho, porque na hora de cortar isso vai facilitar pra mim. Deixa eu unir aqui pra ficar na mesma reta. Por isso que é interessante vocês deixarem o feltro de baixo maior. Pra não correr o risco da gente perder a margem, né? Pode ser que a gente coloque, posicione torto. Isso é um detalhe, mas tem que ser verificado. Aqui, na hora de costurar o velcro, eu fiz zigue-zague indo e voltando. Mas você pode fazer costura reta também, tanto na linha branca, quanto na mesma linha da sua peça aqui, da sua figura, enfim. Aí essa parte é decorativa, tá? Vocês vão definir o que fica melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou lá pra máquina, vou costurar esses 2 pedaços de velcro aqui no meu lugar do feltro maior. E vou passar a costura reta, pode ser decorativo também, com a linha roxa aqui e aqui, beleza? Eu vou lá fazer as costuras e aí na hora que a gente for colocar o EVA para dar continuidade, eu volto com vocês. Meninas, ó, costurei aqui já no lilás. Aqui também já fiz o frente e retrocesso aqui no zigue-zague. Aqui, como eu falei, vocês podem fazer a costura reta, tá bom? Que aí aparece menos as imperfeições. Então, peguei aqui meu pedaço de EVA. Agora, a gente vai passar cola. Deixa eu só acertar aqui esse cantinho. Eu não fiquei medindo muito certinho, não. Eu peguei o próprio quadrado ainda antes de recortar. Diminuí um pouquinho as laterais e recortei. Agora a gente vai caprichar aqui na cola, porque eu quero que as partes, quando se soltarem dos lados das peças, né? Eu quero que elas fiquem bem unidas quando a figura for formada. Eu acho que fica mais bonito o acabamento. Então a gente capricha na cola para fazer o máximo para conseguir esse efeito. Passei cola. Agora a gente vem aqui para montar as duas partes. Ó, eu coloquei aqui na frente para ficar na mesma posição. Só que aí aqui atrás, ó, eu tenho que acertar esse pedaço aqui mais para baixo. Então, vou subir esse aqui. Vou subir mais este. E aí aqui vocês vão acertando para igualar aí a questão do EVA atrás. Lembrando de manter as pontas aqui, ó, igualadas do nosso quadrado. Se sair um pouquinho do lugar, vocês acertam com a tesoura, não tem problema. Ó, ajeitei, ficou para dentro o EVA. Tá escuro um pouco hoje, meninas, porque tá chovendo aqui. Ainda tá de tarde, mas o tempo fechou e aí a iluminação fica daquele jeito.
Deixa eu dar uma acertadinha aqui, porque eu sou meia psica, sabe? Pronto, acertei. Agora eu vou igualar essa parte nos dois pedaços aqui, que nós temos recortado com o feltro maior, onde nós costuramos o viés. Passa a cola aí também caprichada. Que aí, depois dessa parte aqui, nós vamos para a máquina fazer a costura do ponto decorativo. Aliás, antes do ponto decorativo, nós vamos recortar essa parte do feltro atrás, onde está o velcro, né? Para depois fazer a costura. Ou vocês costuram, cortam depois também. Essa parte é detalhe. Então, eu tento centralizar aqui. Deixa eu colocar do outro lado, que para mim é mais fácil. Essa parte que eu tenho que esconder, vou manter na mesma reta aqui. E aí, eu venho com este pedaço. Vou colocar essa reta aqui do recorte na mesma reta do recorte desse aqui, ok? Para na hora da gente recortar, não dá diferença, ó. Ficar aqui na mesma reta. A gente vai passar a tesoura, no caso aqui, para separar o EVA, porque o feltro maior já está separado, né? Deixa eu subir aqui um pouco. Essa parte aqui faz um pouco de meleca, meninas, mas nada que a gente não consiga fazer. Se precisar soltar, vocês soltem aí, não tem problema nenhum. Deixa eu tentar pôr aqui por trás. Ficar aqui na mesma retinha do... Deixa eu ver se está centralizado. Não. Puxo mais pro centro. Vejo se estão na mesma reta aqui, de onde eu vou recortar. E aí, eu faço a mesma coisa com o de cima. Eu quero bem juntinho essa parte, bem grudada. Bem grudada mesmo. Por isso que é bom a gente caprichar na cola, ó. Tenta colocar na mesma reta. Ajeita aí com carinho. Ó. Confere essas partes aqui, ó. Tá vendo? Ficou certinho, ó. Aqui e aqui também. Então, ou vocês podem cortar aqui com a tesoura, tomando cuidado para não pegar o feltro, porque a gente já tem o recorte na posição certa, né? Por que que aqui a gente precisa deixar um espacinho entre um viés e outro, para na hora que justamente a gente for separar, não pegar a costura do viés. Tanto é que se vocês fizerem no ponto reto, um pouco para dentro, isso não vai interferir. Eu, como fiz o zigue-zague aqui, eu vou ter que tomar cuidado na hora de cortar para não desfazer a costura. Então, eu vou para a máquina primeiro costurar. Então, eu vou fazer o ponto decorativo. Eu não vou pegar essa parte de dentro aqui, ó. Mas, se vocês fizerem a costura reta, então eu sugiro que vocês costurem toda essa volta aqui, inclusive essa parte aqui de dentro, ó. Deixa eu até mostrar para vocês aqui no círculo, para vocês entenderem. Ó, eu fiz a costura toda em volta, mas eu não fechei aqui, ó. Tá vendo? Porque eu fiz ponto decorativo e ia ficar estranho. Se vocês fizerem costura reta, façam a costura pegando aqui toda a lateral e encontra aqui, ó. Tá vendo? Esse detalhe também. Em todas as peças. Então, são questões aí que eu vou passar para vocês, na hora de costurar, se atentarem. Vou lá pra máquina, vou fazer a costura aqui toda em volta. Chega aqui, eu paro, pego do outro pedaço, faço em volta, chega aqui, eu paro. Aí, eu vou puxar os fios para trás, porque eu não vou dar retrocesso com ponto decorativo, vai ficar feio. Vou puxar as linhas para trás, vou dar um nozinho e vou enfiar para dentro do feltro. Então, eu vou começar aqui um pontinho com vocês, para mostrar qual que é o pontinho que eu vou fazer. Vai depender da sua máquina. Se você tiver um pontinho mais bonito, não tem problema, podem usar. Então, vamos lá. Vou começar aqui só para vocês verem como é que é. E depois eu dou continuidade, faço os arremates tudo certinho, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui a minha agulha. Já selecionei o ponto. Então, agora vamos lá fazer a costura. Eu espero que vocês consigam ver, porque feltro branco com muita iluminação, né? Às vezes nem dá pra ver direito.
tentar dar um zoom aqui, quem sabe melhora um pouco, né? Vamos tentar. Vamos lá. Ó, meninas, tá ficando assim, ó. Tá ficando assim um pontinho decorativo. Tá bom? Esse é o pontinho que eu escolhi. É um charme a mais porque ficou tudo muito branco, né? Agora eu vou terminar de concluir toda essa parte aqui. Bota aqui um pouquinho. Vou concluir essa parte aqui, eu paro, continuo, ok? Aí eu vou arrematar e volto para mostrar para vocês a peça finalizada. Aqui, meninas, recortei. Cortei não, costurei, né? Vou dar volta. Não costurei aqui porque meu ponto é decorativo. Agora a gente vai recortar para desunir, separar o EVA. Mantenha a tesoura em pé, segura ela bem firme. Se ficou dente, a gente vem e tira. Ó, recortamos. Ficou encaixadinho aqui, certinho. Bem unido. Esse efeito que eu gosto, bem juntinho, ó. Aí aqui, como eu mencionei que eu não costurei aqui, vocês observem essa parte aqui, ó, pra não ficar sem cola, tá vendo? Vocês passem cola aí bem passadinho, pra não correr o risco de ficar abrindo, ó. Tá vendo esses detalhes aqui? Então, eu vou passar cola aqui pra reforçar, porque eu não costurei aqui dentro, ok? Vocês podem também costurar aqui, na hora de costurar aqui, já fazer colocando a linha de baixo no branco ou na cor do feltro que vocês escolheram para não aparecer. Se quiserem, eu vou passar uma cola aqui bem passadinho que vai fixar, vai ficar bom. Aí a gente vem com, no meu caso, a tesoura de picote, deixando uma borda para dar um detalhe. Se eu tivesse colocado um pedaço de feltro aqui embaixo de outra cor, ia ficar bem mais bonito, ia dar um destaque bem maior, ó. Aí a gente corta, tá bom? Então, eu vou concluir essa parte aqui. Então, já vamos aproveitar e começar. Deixa eu passar minha linha na agulha aqui. Na agulha não, na máquina. Eu vou fazer o detalhe do quadrado aqui, do tamanho de 12 por 12 no nosso tecido. Pra ficar mais fácil da criança localizar onde ela vai precisar montar os quebra-cabeças. E também para que facilite na hora da gente costurar a parte do viés áspero na página do nosso quarto cubo. Então, vou fazendo a linha vermelha, vou colocando a linha ali na máquina. Vou pegar aquele meu quadrado de gabarito, 12 por 12. Lembrando de deixar as bordas na lateral, como a gente vai ter bem mais de 1 centímetro. Eu vou colocar aqui no olhômetro mesmo. Vocês podem vir com a caneta fantasma, giz ou caneta apagável, enfim, porque não pode ficar marcado, né? E aí a gente vai fazer, no caso, uma costura reta aqui. Vocês podem fazer ponto decorativo também. Eu vou utilizar o próprio gabarito para poder me localizar e fazer o pontinho. Tentar, na verdade, né? Porque minha caneta fantasma, meninas, acabou. E eu estou muito triste por isso. Não é fácil de achar, principalmente nessa época, né? Pra quem não sabe, estou gravando esse curso na época de quarentena ainda, infelizmente, mas as coisas vão melhorar. Então, deixa eu pegar aqui, vou tentar posicionar aqui como se essa marcação do gabarito fosse a minha caneta fantasma, né? Já que eu não tenho ela aqui, a gente se vira como pode. Então, baixar a minha agulha, costurando rente, aqui a marcação, opa, do meu gabarito, ele que vai me nortear aqui, né? Vamos fazer a costura reta, frente, retrocesso, começo no final, com a cor de linha que vocês desejarem, ou ponto reto ou decorativo, tá bom? Então vamos lá.
Meninas, ó, costurei. Tá aqui costuradinho. Quem não quiser dar retrocesso começo no final, só puxar a linha para trás e dar um nozinho, ok? Que aí vai esconder, não tem problema. Aí, a partir daqui, vai facilitar pra gente o quê? Colocar o nosso velcro. Que no caso, dentro dos 6x6, se eu não me engano, deixa eu medir aqui. Se é isso mesmo. É, 6x6. 6x6 não, né? 2 de 6. Aí, o tamanho do velcro, isso aqui é opcional, tá? Contanto que vocês coloquem dentro do quadrado, já na posição, norteado pelo viés que nós colocamos aqui, que é o viés macio. É onde vai nortear. Por isso que é bom a gente manter dentro do quadrado, para a criança saber que aqui dentro ela vai encaixar a montagem das figuras. Para não ficar tortinho na página, né? No espaço. Então, aqui, ó, vamos nortear. Por que eu coloquei o velcro bem grudadinho no outro? Pra gente manter bem nesse miolo aqui, ó, o velcro áspero. Que não precisa nem necessariamente ser esse tamanho de 6x6. Vai depender muito do tamanho que você colocar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Minha parte áspera. Se eu colocar aqui, vai ficar certinho, tá vendo? Posicionar centralizado aqui 6x6, só que vocês têm que conferir isso dentro da figura que está na vertical, e aí a gente vai pegar, vamos supor que eu colei aqui esse velcro, ok? Centralizado aqui, vamos ver se vai pegar na parte do velcro quando a gente colocar a figura na horizontal. Então, ó, vai ficar certinho. Tá vendo? O velcro pegou. Tá certo que não pegou toda a área do meu velcro macio. Mas isso não tem problema, é só um detalhe. Fixando na página é o que importa. Agora, se você diz assim, ah, mas pode ser que fique fora da reta, enfim. Então, você vem e pega. Coloca um de 6 centímetros aqui e o outro de 6 centímetros aqui em cima. Que aí vai atingir a parte do velcro macio. Tanto para a figura no horizontal quanto na vertical, ok? Então, eu vou posicionar aqui, fazendo a costura na linha branca, para não aparecer, ou na linha invisível. Eu vou passar uma cola aqui e vou manter esses 2 pedaços de velcro bem costuradinho. Se vocês tiverem daquele velcro mais largo, tem um velcro mais largo que esse, né? Eu acho que fica até mais bonito o acabamento. Se não, faça a costura aqui toda em volta. Eu não vou costurar aqui no meio, eu vou costurar a volta como se fosse um quadrado. Vou passar uma cola, vou lá para a máquina costurar essa parte do velcro áspero. Um lugar aqui que nós determinamos. Aí essas medidas vocês vão estar posicionando certinho. Para não ter problema. Ó, encaixei aqui. Vou colocar bem juntinho. Se vocês quiserem, inclusive, colocar, ó, que nem aqui. Vou colocar um em cima do outro aqui, assim, ó. Como se fosse uma coisa só, ó. Aí eu subo aqui um pouquinho esse de baixo. E esse aqui eu encaixo. Tá bom? Ajeitem aí com carinho. Então, eu vou pra máquina, vou passar a costura aqui em todo em volta. Vou recortar os excessos de linha aqui. Vou terminar de refilar a nossa parte do triângulo. E aí eu já volto para mostrar para vocês a página finalizada com os 4 quebra-cabeças. Meninas, terminei. Ó, já encaixei aqui a nossa estrela. E ficou assim o quadrado com o velcro costurado. Aí vocês vão fazer o teste, tanto para aqueles colado com o velcro na horizontal quanto na vertical. Dentro do quadrado, ok? Ó, e fica bem preso. Importante a gente colocar o velcro macio nas peças, porque na hora de guardar elas não vão ficar grudando, beleza? Só tomem cuidado aqui, ó, que eu cortei um pouquinho além, mas isso é detalhe. O importante é a criança
formar aqui as figuras de acordo com as imagens que vocês escolheram, não necessariamente essa, eu coloquei essas com um nível bem simples, mas dependendo da criança que vocês vão fazer a encomenda de vocês podem aumentar o nível de dificuldade, ok? Então, bem dizer, a parte da página é essa, a entretela acabou fixando aqui quando eu costurei, e essa parte aqui das peças que a gente vai estar colocando no bolsinho, ou vocês vão poder escolher uma forma melhor para estar guardando, enfim. Essa parte vocês definem. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E vamos para a próxima aula.